A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Que bom estarmos aqui nesta noite, né, amados? Para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pastor Jová, pela confiança, a oportunidade de hoje estar ministrando a palavra de Deus. Você crê que o Senhor pode me usar nesta noite para trazer uma palavra revelada ao seu coração? Você crê do fundo do seu coração? Porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para você e para mim nesta noite, em nome de Jesus. Você poderia abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, do capítulo 5, versículo 1. É uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Creio que 90% dos irmãos que estão aqui já leram esta passagem, já ouviram a ministração nesse capítulo. Mas o Senhor me traz nessa noite para trazer à lembrança alguns textos dessa palavra e uma mensagem de renovo para o nosso espírito nesta noite. Amém? Estou aqui hoje acompanhado com o amigo o pastor Luciano, que pastoreia comigo lá no CTO, um grande amigo, parceirão, que estamos juntos ali, sendo abençoado ali na Igreja Batista Ebenezer do CTO. Temos também os obreiros ali atrás, o evangelista Sérgio, temos o pastor Marcos, a pastora Viviane, seus filhos, a minha esposa Edileuza também está aqui. Estamos muito felizes. Estou feliz aqui de ver também o evangelista Joaquim, que congregou conosco também e agora está aqui, né? Homem de Deus, contribuiu muito para a obra de Deus ali, tempo que estivemos junto ali, sua família. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga amém também. Amém. Então todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu o quê? Num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Confiando em tua palavra, lançarei as redes. Fique com a sua Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor. Eleva os meus olhos, Senhor amado, para Ti nesse momento, Deus poderoso, Senhor. E faço um pedido ao Senhor, Deus amado, nesse momento, Senhor. Que o Senhor, Pai querido e amado, tire todo o bloqueio agora, Senhor, da mente, Senhor. O tampão dos nossos ouvidos, ó Pai querido e amado, Senhor. Limpa, meu Deus e meu Pai, o nosso coração, Senhor, de todo impedimento, de tudo aquilo que pode impedir da Tua palavra chegar no coração do Teu povo nesta noite, Pai. Coloco-me, Senhor amado, diante da Tua presença nesta noite, Pai Santo, que eu diminua e que o Senhor cresça nesta noite, que a Tua palavra, Pai querido, venha alcançar, Senhor amado, nesta noite, Pai, os corações aqui presentes, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus e aleluia. Amados, esse é um texto que nós acabamos de ler, um texto muito simples e fácil de entendimento. Creio que só no fato de lermos esse texto já nos dá um entendimento do que Jesus estava aqui e tentando transmitir
para aqueles que estavam ouvindo. O que me chama a atenção em Jesus, e o que eu amo, irmãos, é que Jesus, antes dele fazer qualquer milagre, antes dele operar qualquer maravilha na vida do ser humano, Jesus primeiro ele quer tratar a alma do homem. Ele quer tratar o coração do homem. Nós vamos pegar a palavra do Senhor e nós vamos olhar Jesus quando ele vai multiplicar os peixes. A palavra do Senhor diz que os discípulos chegaram a Jesus todos alegres ali, e Jesus entrando no barco com os discípulos diz, vamos ali para um lugar deserto. Ou seja, o povo estava ali, todo mundo padecendo, todo mundo sofrendo, todo mundo precisando de um milagre, aleijado, eram pessoas passando fome. Jesus pega os seus discípulos e vai para o deserto. E a Bíblia diz que quando ele leva para o deserto, as pessoas, quando viram que Jesus já não estava mais lá, saíram caminhando, todos correndo, desesperados para ter um encontro com Jesus. E quando Jesus chega lá, quando Jesus chega, o povo já está presente. E aí quando Jesus desembarca ali, o povo está ali, todo mundo esperando o milagre, todo mundo esperando Jesus trazer um milagre, Jesus fazer o aleijado andar, Jesus fazer o cego enxergar. Jesus pode fazer isso? Pode sim, e ele faz isso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que antes de operar qualquer milagre, Jesus diz, senta todo mundo aí, eu vou ensinar algo para vocês aqui. Eu tenho algo para transmitir antes do milagre. Sabe por quê? Porque Jesus, o que ele veio trazer primeiramente não foi milagre na nossa vida. Primeiramente, Jesus não veio implantar milagre na nossa mente. Jesus veio implantar o reino de Deus no nosso coração e na nossa mente. É o reino de Deus que ele veio implantar. O propósito do Senhor não é só operar milagre. O propósito do Senhor é nos salvar, é nos resgatar, é nos tirar dessa terra e nos levar para uma morada eterna. Mas enquanto estivermos nessa terra, o Senhor vai sempre estar cuidando de nós. Ele sempre vai estar trabalhando a nosso favor. Agora cabe eu e você a confiarmos, a termos fé e esperança nas promessas de Deus. Aqui nesse texto vejo Jesus mais uma vez chegando. E ali Jesus agora se depara com aquela multidão. E Jesus estava sempre cercado com a multidão, mas nem todos da multidão eram alcançados pelo milagre. Nem todos da multidão eram alcançados pelas maravilhas de Deus. Observe bem, irmãos, sempre no meio da multidão vai ter alguém que se destaca. Sempre no meio da multidão vai ter alguém que vai contar uma história diferente da multidão. Talvez você seja essa pessoa que está aqui hoje, que vai contar uma história diferente. O Senhor tem palavra para você, o Senhor tem milagre na tua vida nesta noite. A palavra do Senhor diz que o Senhor agora chega e se depara com a multidão. E ao se deparar com a multidão, apertando de um lado, apertando do outro, Jesus olha e vê dois barcos. Ali os pescadores ali já estavam desistindo. Vê dois barcos e entra num dos barcos, o barco de Pedro. Olha, no barco de quem Jesus vai entrar? No barco de Pedro, a pessoa mais difícil de lidar, a pessoa mais difícil de conversar, a pessoa ignorante, uma pessoa dura de coração, uma pessoa que confiava na força do seu braço, no seu taco. Pedro era confiante. Você vai pegar a palavra de Deus e vai ver que Pedro era o afobado, sempre ele estava na frente. Quando desafiava Jesus, ele entrava na frente, sempre Pedro estava entrando na frente. Eu quero acreditar que Pedro tinha dificuldade de relacionamento com algumas pessoas, porque as pessoas, quando vê uma pessoa muito dura, uma pessoa assim, com a cara meio fechada, ela se afasta logo e ela não quer se aproximar. Mas Jesus se aproxima desses difíceis mesmo. Jesus se aproxima daqueles que precisam ser tratados. Jesus se aproxima daqueles que precisam ser curados. Jesus gosta de quebrar um no meio. Jesus gosta de quebrantar um coração. Jesus gosta de baixar, meu irmão, aquele que se acha no topo do conhecimento e da intelectualidade. Observe bem, Jesus entra no barco de Pedro, e eu fiquei pensando, meu Deus, mas Jesus, o Senhor vai entrar logo no barco de Pedro, por que o Senhor não entrou no outro barco? É porque era Pedro que precisava ser tratado naquele momento. Jesus vai entrar no teu barco hoje, porque é você que precisa ser tratado hoje. É você que precisa ser tratado hoje. É você que precisa ser tratado hoje. Então Jesus entra no barco de Pedro. Então Jesus, ao entrar no barco de Pedro, ali começa a ministrar para a multidão, ensinar. E o que Jesus estava ensinando para a multidão, pastor? Aí a palavra do Senhor vai falar que Jesus vai contar uma parábola muito linda em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Jesus, lá que você vai pegar, que Mateus relata esse mesmo ponto aqui, Jesus ensinando. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus entrou no barco e começou a ensinar. E o que Jesus estava ensinando? Jesus está dizendo, olha, irmãos, o semeador saiu a semear.
E ele lançou uma semente. E uma semente parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves comeram. Olha só Jesus aqui falando e dialogando com eles aqui. Era uma multidão. E todo mundo estava ouvindo a mesma palavra, o mesmo ensinamento. E ele está dizendo, olha, caiu uma parte à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda, a terra, saído porém o sol, queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Jesus está dizendo assim, nem todos que estão aqui vão entender, nem todos que estão aqui vão compreender. Sabe por quê? Porque muitas vezes no meio da multidão, nem todos estão no mesmo foco e no mesmo objetivo, nem todos estão preocupados, nem todos estão focados nos ensinamentos de Cristo Jesus. O segredo da vitória, o segredo das boas pescas, meu irmão, não é só Jesus se aproximar, o segredo das boas pescas é ouvir a voz de Deus, é você estar com os ouvidos abertos, é você estar com o coração preparado para receber a mensagem de Deus no seu coração. Jesus está pregando agora, ensinando, e a multidão estava ali, ouvindo, e a palavra do Senhor vai dizer que ele, quando ele entra no barco, ele diz, afasta um pouco ali, entra ali, vamos ali. Agora eu imagino Pedro ali, o que é que esse carpinteiro vai fazer nesse barco? O que é que esse carpinteiro? Porque Jesus, por muitos, era conhecido como carpinteiro. Não é verdade? E inclusive Jesus deixou de operar milagres em vários lugares. Jesus passou em alguns lugares e não operou milagre. Por quê, pastor? Porque tinha pessoas com o coração endurecido, pessoas com o coração duvidoso, pessoas com a mente cauterizada, pessoas que não davam importância à palavra de Deus. Ei, Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Quem muda são as pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus. Na multidão todo mundo queria vitória, todo mundo quer bênção. Todo mundo está atrás de bênção, mas antes da bênção, repito, Jesus, Ele quer tratar com você, Ele quer tratar comigo. Observe bem, porque tem muitas vezes, irmãos, como a irmã testemunhou aqui, muitas vezes o nosso coração e o nosso pensamento ele está mais voltado nos milagres, nas portas abertas, nós estamos mais focando em coisas materiais, mas a palavra do Senhor vai dizer que tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus é eterna, e aqueles que creem na palavra de Deus vão viver promessas eternas de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Então a multidão está ali apertada, e Jesus falando, ensinando, tentando abrir ali, através do Evangelho, tentando abrir a mente do povo. Mas tem hora, irmãos, que as preocupações da vida, como diz a parábola, tem hora que as paixões da vida, as riquezas da vida, endurece o coração do ser humano, ele cauteriza a mente, e o Evangelho chega, bate e volta, e não penetra na mente, não penetra no coração, e muitas vezes são aqueles que estão murmurando, são aqueles que vivem no muro da lamentação, só vivem reclamando, porque Jesus não está olhando para mim, porque Jesus não vê a minha causa. Ei, observa, a Bíblia diz que ele viu 2 barcos, Jesus viu a necessidade, ele viu os pescadores lavando as suas redes, e ao lavar as redes, ele estava dizendo, nós vamos desistir por hoje, chega, chega. E tem hora na nossa vida que a gente faz assim, chega, por hoje chega. Quantas vezes você chega e diz, por hoje chega, não dá mais. E a Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes, e assentando no barco, Jesus ensinava. E assim que acabou de ministrar, agora ele dirige-se a quem? A Simão Pedro. Ele se dirige a quem? A Simão Pedro, o difícil mesmo. O caba duro de coração. E eu lembro da palavra de Pedro, eu lembro de uma vez, eu com o meu pastor, nós estávamos na igreja, porque nós, muitas vezes, somos Pedro. E eu estava lá na igreja e as irmãs tinham feito uma cantina. E quando nós estávamos lá na cantina, terminou o culto, e ao sair do culto, o bujão de gás, a mangueira enganchou.
E aí eu era muito, tomava a frente de tudo, cheguei lá e fiquei mais um irmão desenrolando a mangueira do... E passou 20 minutos mais ou menos, e não consegui tirar a mangueira. Aí eu pego aqui, tiro o botijão, aí boto uma recuada. Aí quando eu saio lá fora, todo animado, pastor, tentei fazer ali o botijão ali, não tirou. O que tu fez? Eu deixei lá. Varão, tu não pode fazer isso não. Eu disse, então vou botar no corredor. Varão, tu não pode fazer isso não. Eu digo, então bote no seu carro e leve para a sua casa. Desse jeito. Bote no seu carro e leve para a sua casa. Eu tinha acabado de ter um gabinete com o meu pastor e ele tinha me chamado. Evangelista Nelson, quando eu olho para você, eu vejo Pedro. Ele tinha acabado de fazer um gabinete comigo. Eu olho para você e eu vejo Pedro. Afoito, mas muitas vezes retruncão. Você não gosta, muitas vezes parece que não gosta de ouvir. Muitas vezes quando você quer fazer algo, você quer fazer do seu jeito. E você muitas vezes não abre a porta para ouvir um conselho. E nós muitas vezes somos desse jeito. Porque tem áreas da nossa vida que nós somos capacitados. Eu, na minha área de barbearia, eu já falei, eu sou o melhor. Eu digo, eu aprendi com o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Eu trabalho para ser o melhor. E agora, de repente, de vez em quando, eu me deparo com a modernidade. Com os novos barbeiros. Cursos e mais cursos. Me deparo com tecnologia, máquinas, tesouras. E eu coloquei meu filho para trabalhar comigo. E quando meu filho chegou, ele disse, pai, compra essa máquina aqui, compra essa, e compra aquela, e compra essa. Eu disse, eu não preciso dessa máquina aí, não. Eu não preciso dessa outra. Com a minha máquina eu faço tudo. Ela é poderosa. Eu faço tudo com a minha máquina. Então eu não preciso comprar máquina, não. Essa daqui eu faço degradê, eu faço navalhada, eu faço qualquer corte. Então eu não preciso de máquina nova. Rapaz, deixa a minha máquina aqui. E não é assim que acontece na nossa vida muitas vezes? Muitas vezes a gente está batendo numa tecla que está dando errado. Muitas vezes a gente está insistindo com aquilo que está dando errado. Muitas vezes nós questionamos aquelas pessoas que muitas chegam ao nosso lado, quer abrir os nossos olhos, quer abrir o nosso entendimento, mesmo que ela não é capacitada na área, mesmo que ela não tenha conhecimento da área, mas muitas vezes tem pessoas de fora que estão vendo a situação melhor do que nós. E aí ele chegava e disse, pai, eu não quero máquina nova, eu quero trabalhar com essa máquina aqui mesmo. E ele ficou meio angustiado, menino novo, mente aberta, jovem, todo com a mente aberta ali, até que um momento eu comecei a ceder para ele, digo, então vamos lá comprar, vai comprando, e aí foi comprando uma máquina para isso, uma máquina para aquilo, uma máquina para isso, uma máquina para aquilo, e eu disse, rapaz, esse negócio é bom, né? Então vamos começar a comprar máquina nova agora. Aí a mão de obra começou a melhorar, a qualidade começou a melhorar, aí o cliente começou a chegar e disse, máquina nova, hein? Está evoluindo, tesoura nova, hein? Está evoluindo. Ou seja, amados irmãos, o que eu quero dizer com isso é que para nós evoluirmos na nossa vida ou alcançarmos projetos e propósitos de Deus na nossa vida, nós temos que estar abertos aos conselhos de Deus, temos que estar abertos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aí eu imagino Pedro, Jesus tentando falar para Pedro aqui, depois de Pedro pescar a noite todinha. Aqui Jesus falando e Pedro ouvindo ali, dizendo, esse camarada não sabe o que é que ele está falando. Ele não sabe o que é passar a noite toda pescando. Ele não sabe que de manhã não tem peixe, meio-dia não tem peixe, e à tarde não tem peixe. Como é que ele vai chegar para mim agora e dizer, e vai lançar rede? Irmãos, eu e você numa situação era o que nós falaríamos e o que nós falamos muitas vezes. Alguém está dizendo, ô João, ô José, o caminho não é por aí não. E Deus está usando aquela pessoa para falar com você, e você está dizendo, não, mas eu tenho conhecimento, eu sou capacitado, eu sou bacharel, eu me formei, eu tenho todos os diplomas. Não é esse menino, essa menina, essa mulher, esse homem que vai me mostrar o caminho. Eu sou experiente. Olha, não adianta vir falar comigo. Tem muita gente prostrada na mermícia, tem muita gente vivendo na mermícia, só porque não quer abrir o entendimento, só porque não quer ser humilde. Entenda uma coisa, a humildade nos leva longe. O provérbio já vai dizer, amados irmãos, que sábio não é aquele que acha que sabe tudo, mas o sábio é aquele que está sempre disposto a aprender mais. Pedro, pescador renomado, como nós conhecemos a história, homem capacitado,
Mas Pedro teve que se render à palavra de Deus. Pedro teve que reconhecer que ele não passava de um simples homem. Pedro teve que reconhecer que o seu conhecimento diante do conhecimento de Deus não era nada. E agora Pedro precisava tomar uma atitude na vida dele. Ou Pedro decidia agora obedecer, ou Pedro ia continuar o resto da sua vida sofrendo, angustiado pelas decepções de passar uma noite pescando e não pegar nada. A pergunta é para você nessa noite: até quando você vai insistir com as mesmas coisas? Até quando você vai bater na mesma tecla? O Senhor está abrindo portas, você não entra pela porta. O Senhor está dando oportunidade, mas a oportunidade que você quer não agrada a você. Ei, nós temos que entender que tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as portas que o Senhor abrir na tua vida é para edificar a tua vida. Então Pedro agora ele está nesse dilema. Acredito que Pedro está nesse dilema, porque ele recebe uma palavra agora. Depois dele ouvir ali Jesus falando, ele recebe uma palavra. Agora Pedro, pega o barco agora. Agora vai lá. É hora de ir de novo. Sabe? Tem pessoas que muitas vezes ela endurece o coração e a mente, e muitas vezes ela não quer dar um passo atrás e rever os seus conceitos. E entender que o fracasso ele não pode permanecer o tempo todo na tua vida. O que existe é que muitas vezes as pessoas elas se apegam ao fracasso e às decepções. E o novo não chega na vida dela porque ela está pegada no passado. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Muitas vezes eu e você nós encontramos situação. Eu já tentei várias vezes e não deu certo. Eu vou parar. Eu não vou continuar. É isso que acontece na nossa vida, amados irmãos. Eu vou parar. Ou tomo uma decisão precipitada na vida e muitas vezes o ego, o orgulho da pessoa toma conta. E ela não quer reconhecer que eu tomei uma decisão errada. Não era o meu dia, era um dia mau. Eu preciso rever. Quem aqui nessa noite nunca tomou uma decisão errada? Quem aqui nesta noite nunca fez uma escolha errada? Quem aqui nesta noite nunca andou numa direção errada? E quem aqui nesta noite pode estar andando na direção errada e Deus está dizendo para você, é hora de voltar e tomar a direção de novo. Então Jesus agora fala para Pedro, Pedro, leva o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes. Deus está dizendo para nós que nós temos que romper, irmãos. Essa palavra está dizendo para mim e para você que nós temos que romper fortalezas que tem na nossa vida, bloqueios que muitas vezes estão na nossa mente. O bloqueio do medo, do desânimo, da incredulidade, que muitas vezes toma conta de nós. Pedro ele teve que romper esse bloqueio aqui. Pedro, ele teve só numa palavra que Pedro diz aqui, eu tento imaginar o quanto foi difícil para Pedro, amados. Porque o quanto que é difícil para a gente voltar atrás de uma decisão errada, ou de um negócio que não deu certo, do investimento que não deu certo, quanto é difícil a gente reconhecer. Eu sei muito bem o que é isso, que eu já passei por isso. Reconhecer que errei, que a escolha foi errada, e eu precisava voltar. E é difícil, pastor Calil. Porque é muitas coisas que vêm na nossa mente, muitos pensamentos. O que vão pensar de mim? Vão me apontar, vão me julgar. É mais ou menos quando a pessoa sai da igreja. Ela sai da igreja, o desejo dela está queimando para ela voltar, mas ela não quer voltar. O que é que os irmãos vão pensar de mim? Eu saí, agora eu tenho que voltar. Eu falei que Deus falou e Deus não falou. Porque uma das coisas que mais acontece hoje é as pessoas muitas vezes dizer que Deus falou o que Deus não falou. É tomar decisões dizendo que Deus falou e Deus não falou, pela emoção, muitas vezes pelas decepções ou pelas tristezas da vida. Tomou uma decisão na vida e depois ela vê que a decisão foi errada. E muitas vezes ela não quer se submeter novamente e entender que errou. Que foi um dia
que não foi bom para ela. E assim eu acredito que Pedro não teve um dia muito bom. Mesmo ele sabendo o tempo e a hora da sua pescaria, não foi um tempo muito bom. E agora Pedro está ouvindo Jesus dizer para ele: pega as tuas redes de volta agora. Vamos lá, pega o teu barco, pega o teu emprego de volta. Pegue agora, porque o barco de Pedro era o emprego de Pedro, amados irmãos. O barco de Pedro era a vida de Pedro, era o sustento de toda a sua casa. Mas agora Pedro tem que confiar em alguém dizendo para ele: agora é eu que estou mandando no teu barco. Muitas vezes nós criamos barcos para nós, e nós confiamos no nosso barco. Pedro confiava no seu barco, Pedro confiava na sua capacidade. Mas agora Pedro tinha que se submeter a um homem, tem que se submeter a uma pessoa inexperiente na pescaria. A grande diferença é que esse inexperiente é o Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas. Ele tem tudo na palma da mão dele, aleluia. Eita, Pedro diz assim: eita, se Pedro soubesse, hein? Pedro não tinha nem pensado, né? Você não está, aleluia. Se é para Jesus, bata mais forte, porque ele merece. Entenda uma coisa. Nós não estamos diante de um Deus humano, nós estamos diante de um Deus divino, Deus todo-poderoso. É como Jesus fez com aquela mulher que a Bíblia diz que ela estava com seu filho já conduzindo o velório, todo mundo chorando ali, lamentando no caminho ali. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher encontra Jesus, aquela mulher derramando as lágrimas, o seu filho havia morrido. E naquele tempo a viúva, a esperança do sustento dela, a esperança da vida dela estava no filho, porque não tinha pai e nem os parentes dela mais poderiam sustentar. E naquele tempo a viúva era sustentada pelos parentes ou pelos filhos. E a Bíblia vai dizer que aquela viúva perde seu único filho. E a Bíblia vai dizer que agora ela está levando o seu filho para a sepultura. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus encontra aquela mulher chorando. E aí é o que me chama a atenção de Jesus, porque Jesus ele não vai logo no morto, ele vai na mulher. Jesus poderia logo conduzir-se ao morto, tocar no morto, mas não, Jesus vai e diz: mulher, não chora. Eita, como é difícil na hora da angústia alguém dizer: não chora. Mas Jesus estava confortando o coração daquela mulher, porque Jesus sabia que a morte não poderia sustentar e ela não poderia segurar aquele jovem. Então Jesus fala: mulher, não chora. Sabe o que isso quer dizer? Jesus primeiro conforta o nosso coração, Jesus primeiro alegra o nosso coração, Jesus primeiro nos levanta, depois Jesus vai no nosso problema. Por isso que ele vai dizer: olha, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro fez como Marta, sentou, ele recebeu o melhor, amados irmãos. Entenda uma coisa: o melhor não é a bênção, o melhor não é a cura, o melhor é a palavra de Deus, porque ela é a garantia da promessa de Deus na tua vida. Ele abre o emprego, amanhã você pode perder o emprego. Porque se você não estiver preparado para o emprego, você vai perder o emprego. Ele prepara o casamento, você pode casar e separar, porque se você não se preparar, você perde o casamento. Ele abre as portas, mas antes ele quer nos preparar. Tem crente recebendo bênção, meu irmão, que Jesus abriu a porta para ele e nunca mais ele buscou conhecimento. Entenda uma coisa, eu tenho aprendido algo, pastor Jeová. Tem pessoas hoje, e eu vou falar, crente, que ele está trabalhando em 2 empregos, 3 empregos, 4. Ele está tão desesperado para alcançar as bênçãos. Ele está tão desesperado porque toda porta de emprego que abre na vida dele, ele diz que é Deus que está abrindo. Deus não vai abrir porta de emprego para tirar crente da igreja, da sua presença, amados. A necessidade gera o desespero no coração das pessoas e elas saem desesperadas. Não é o quanto você trabalha, é o quanto você aprende a administrar o que vem nas suas mãos. Você pode prosperar na tua profissão, você pode prosperar na tua empresa, você pode prosperar no teu emprego, desde que você busque o conhecimento e a direção da palavra de Deus para a sua vida.
Agora só que a pessoa consegue um emprego, nunca mais ela pisa na igreja, nunca mais ela ouve o evangelho, nunca mais ela senta para aprender da parte de Deus. Prospera quem aprende, amados irmãos. Observe Pedro. Pedro ouve. Jesus daqui fala para Pedro, leva o barco. Pedro diz, agora eu tenho que confiar. Entenda uma coisa. Ou você se lança de vez nos braços do Senhor, ou você confia de vez no Senhor, ou você abre mão de todo o seu eu, de tudo aquilo, da toda intelectualidade, do teu conhecimento para se colocar nos pés do Senhor, ou você não vai viver coisas grandes da parte de Deus. Você vai viver coisas grandes até onde a força do teu braço te leva, mas o que o Senhor tem para você vai além da força dos teus braços. Para isso você precisa entender, você precisa estar na dependência de Deus. Olha o que Pedro faz. Quando Jesus diz, leva o barco a mais fundo, Pedro diz, Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu pesquei a noite toda, eu trabalhei, eu lutei a noite toda. Mas ele vai dizer algo assim, no versículo 5. Em resposta, Simão disse, mestre, olha como é que Pedro chama Jesus agora. Mestre. Por que essa palavra mestre sai agora? Ele disse, o que tu revelaste agora, o que tu falaste agora, não é coisa dessa terra não. Jesus, olha, o que eu ouvi agora não é coisa dessa terra não. Só sabedoria do alto pode falar da maneira que ele falou. E agora ele fala, mestre. É sobre a tua palavra, é a palavra, eu confio na tua palavra, e sobre a tua palavra eu lançarei as redes, eu voltarei e lançarei as redes novamente. É sobre a palavra de Deus, é na palavra que você confia. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus é o poder da salvação para todos aqueles que nela crê. O alicerce da fé do crente está onde, pastor? Na palavra. É ela que gera fé no coração do homem. Pedro ouviu, e no coração de Pedro, na mente de Pedro, na alma de Pedro, irmão, gerou uma fé, uma coragem, uma esperança, uma certeza que o seu fracasso agora vai se tornar uma bênção. Gerou uma esperança em Pedro, que Pedro não quis questionar, Pedro não quis saber. Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Você tem coragem de fazer isso? Se você não tem, eu quero dizer para você nessa noite, tenha coragem, erga a tua cabeça, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Erga, te coloque de pé firme, confiando no Senhor, pois a palavra de Deus é fiel para se cumprir na nossa vida. Sobre a tua palavra eu lançarei novamente. Lance a tua fé, lance a tua esperança novamente sobre a palavra de Deus. Não se prostre. Não deixe o fracasso tomar conta de você. Não deixe os medos tomar conta de você. Há um Deus soberano, há um Deus eterno, há um Deus todo-poderoso que sustenta na tua mão. Há um Deus todo-poderoso que firma os teus passos por onde você chegar. Mas você precisa entender, você precisa ter coragem. Diga não hoje para o fracasso, para o medo, para as suas inseguranças e para as suas incertezas, e confie no Senhor. Confie e acredite no Senhor, não só de lábios, mas de coração. Pedro lança suas redes, novamente, porque Pedro ouviu aquela última, e Pedro ouviu na parábola do semeador. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quer prosperar, quer ter bênção da parte de Deus? Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Deixa ela entrar na tua mente. Olha, abra mão de tudo que você, dos seus conceitos humanos,
daquilo que é terreno e deixa o que é eterno alcançar o teu coração. Deixa a palavra de Deus alcançar o teu coração. Pedro foi feliz na sua pesca, porque Pedro abriu o coração. Pedro abriu a mente naquele momento e obedeceu à voz de Deus. O segredo, amados irmãos, não é sacrificar, não é barganhar, como muitos querem barganhar, porque é mais fácil barganhar do que se esforçar. Tem pessoas que ela não quer se esforçar, tem pessoas que ela não quer dar um passo além daquilo que ela já deu, mas ela prefere negociar. Mas com a palavra de Deus não se negocia. Ou você coloca em prática, ou você obedece, ou você vai ficar prostrado onde você está, nas suas decepções e nas suas angústias. Mas quando você lança a tua esperança, quando você lança a tua fé na palavra de Deus, a alegria vai tomar conta do teu coração. A palavra do Senhor diz que agora Pedro lança as suas redes, confiando em quê? Numa palavra. Não tem outra coisa, irmão. O alicerce da nossa fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir. Quem ouve palavra, meu irmão, tem fé. Quem ouve palavra, meu irmão, tem esperança. Quem ouve palavra, meu irmão, tem coragem. Quem ouve palavra, meu irmão, não anda cambaleando na fé, não. Quem ouve palavra anda firmado no Senhor. E toda a sua vida está firmada nele. Então é a palavra que vai fazer a diferença. É a obediência à palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem jeito, não tem curva, não. É obedecer. Não é sacrifício, é obediência. Não importa, não olhe para o tamanho da dificuldade, porque muitas vezes nós ainda olhamos para o tamanho da dificuldade. Não, com Jesus não tem dificuldade não, meu irmão. Com Jesus não tem barreira, com Jesus não tem muralha. Com Jesus, meu irmão, tudo aquilo que é possível na presença de Jesus. Pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei. Sobre a tua palavra. Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra. Irmãos, se nós formos esperar ver primeiras coisas acontecer para nos lançar, isso não é fé. A fé, você não precisa ver, você precisa crer. Então você se lança, você se entrega. Todo mundo está dizendo que não, que não, que não. Entenda, você recebeu uma palavra, e essa palavra tem o poder. Não se importe, muitas vezes, muita gente na multidão, eu acredito que ficou dizendo, mas olha só, será que esse camarada vai ter coragem mesmo de voltar depois da noite toda? E detalhe, ainda vai voltar numa hora que não tem peixe. É no deserto que as coisas acontecem, amados irmãos. É no deserto que o milagre acontece. Olha a multiplicação de peixe. Olha aí, Jesus chama o povo. Aí o povo sentado, eu acho lindo demais. O povo sentado ali, e Jesus ensinando. Aí alguém chega, dispersa. Olha, manda o povo embora, o povo está com fome. Manda esse povo sair pelas esquinas aí, porque não tem condição não. Quem que vai dar comida? Jesus não quer que tem para comer. O que tem? Não, tem uns peixinhos aqui. Aí Jesus traz eles aqui agora. A Bíblia diz que Jesus multiplica o peixe, mas na hora de comer o peixe, meu irmão, o deserto já tinha passado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus faz assim. Agora tem uns peixes aí? Tem. Agora manda o povo sentar na grama verde. Oxe, não estava no deserto, de uma hora para outra se tornou grama verde. É porque a gente começa no deserto, irmão, mas termina na grama verde. Você começa na dificuldade, mas você termina na bonança.
Com Jesus a gente entra na dificuldade, mas no final, o que Ele tem é maravilhoso para a nossa vida. Ei, não olhe para a escassez, não. Lance tudo nas mãos de Deus. Confie nele. Pedro olhou e disse: eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, confiando na tua palavra. E assim procederam. Ou seja, assim ele fez. E assim ele obedeceu. E assim ele creu. E ele pegou o quê? Enorme quantidade de peixe. E agora ele chama todo mundo: vem ver aqui, ó. Há milagre aqui. Há milagre nesta noite. Ele diz: vem ver todo mundo aqui. E quando Pedro diz aquela palavra, ele diz: Senhor, afasta-te de mim. Pedro está dizendo: olha, Senhor, verdadeiramente, o versículo diz: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou homem pecador. Pedro está dizendo: Senhor, afasta de mim, eu não sei de nada. Eu não conheço nada, é o Senhor que sabe tudo. Não é que Jesus diz assim: olha, quem disse que eu sou? É Jeremias, outro é... E vocês? Aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Por que Pedro diz isso? Olha o Pedro vivendo coisas maravilhosas da parte de Deus aqui. Quem vive coisas maravilhosas tem o que falar, né, amados irmãos? Quem vive milagre da parte de Deus tem testemunho para dar. Quem vive milagre da parte de Deus tem testemunho para dar. Você quer viver, meu irmão, maravilha de Deus? Você quer dar testemunho de Deus para quem está do lado direito, do lado esquerdo, para quem está dentro da tua casa, mesmo não crendo na sua fé? Meu irmão, comece a lançar a tua fé nas mãos de Deus. Comece a confiar na palavra de Deus e você vai testemunhar das maravilhas de Deus na sua vida. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus e aplauda o Senhor em nome de Jesus.